Oi, gente! Chegou o mês de julho, mês 7 de 2024. Estamos na segunda semana deste mês 7. Que privilégio esse nosso espaço, esse nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova, toda segunda-feira, para a gente refletir juntos, construir cidadania, construir conhecimento, ficar atentos àqueles conteúdos, àquelas abordagens que podem ser solicitadas aí nos nossos processos seletivos, vestibulares, concursos, enfim. É um espaço, pessoal, que existe para a gente se ajudar, para a gente, de fato, seguir firmes, seguir juntos, aprendendo mais e sofrendo menos, e se ajudando. Bem, e olha só, no final do nosso programa da semana passada, eu já dei um spoiler e disse, gente, calma, sobrou conteúdo aqui, a gente vai conversar sobre isso porque é importantíssimo na próxima semana. Chegada a tal próxima semana, a gente vai conversar, pessoal, sobre esses pontos importantes. Olha, vamos sumarizar nossa conversa já, imediatamente? Vamos lá. A ideia é tratar um pouquinho aí, pessoal, de um viés, de sugestão, tudo isso, dos 30 anos do Plano Real, por aqui, no Brasil. Tratar um pouquinho de Divertidamente 2, lançado 9 anos depois do Divertidamente 1, agora, né? Eleições internacionais, eleições parlamentares que tiveram seu segundo turno no domingo, dia 7, ontem, na França, e eleições no Reino Unido, premier novo no pedaço. Bom, é bastante coisa, tem repercussão global, local, né, gente? É bem importante ficar atento, ficar esperto a tudo isso que a gente pode relacionar. Olha, eu quero começar conversando um pouquinho contigo sobre os 30 anos do Plano Real, gente, os 30 anos dessa modificação de moeda, dessa transformação numa moeda mais firme, mais forte que nós tivemos no Brasil. E eu tô deixando para você, como eu digo, isso aqui é sempre muito democrático, se você não tá vendo na segunda-feira, vai ver mais para frente, não tem problema, o conteúdo tá aqui, a abordagem é completa e é perene. É para valer para sempre. Uau, né? Sempre que você acessar. Também, se você está chegando por aqui conhecendo, ó, se inscreve, ativa as notificações. Plano Real 30 anos. Eu estou deixando para você o link de uma série documental produzida e divulgada aí pelo site da Exame, e eu destaquei em especial a entrevista do Pércio Arida, gente, que já tinha proposto lá em 1984, ele já tinha pensado, articulado essa moeda forte para o Brasil, mas que só entrou em vigor 10 anos depois. Bem, olha, só para fazer referência aí aos sentimentos em voga pelo Divertidamente, que a gente já vai tratar, eu vou dizer a você que de um jeito muito difícil, naquela época não tinha tédio para a inflação, não. O trabalhador, o brasileiro, encontrava preços completamente diferentes de manhã, de tarde, de noite no supermercado, gente. Era coisa séria, coisa muito difícil, que gerava, obviamente, medo, muitas vezes, raiva, inclusive, que são outros sentimentos fortíssimos dentro do filme do Divertidamente e na vida da gente também, que a gente precisa aprender a gerenciar, né? E que eu faço essa relação, gente, com aquela época pensando assim, puxa vida, não havia de fato uma segurança em planejar. Tanto é que, imaginem vocês, naquela época não se falava em planejamento, orçamento doméstico de uma maneira assim, a planejar com antecedência mesmo, né? Não planejar de imediato. Planejar com antecedência, com percepção, com cuidado. Não se falava em educação financeira, gente. Isso é uma expressão que se usa bem mais recentemente e que nós também estamos aprendendo a lidar, a entender. Vejam, 30 anos pensando no período histórico é muito pouco, mas ao mesmo tempo, para a consolidação de uma moeda, pessoal, já é uma geração inteira que não viveu as filas, que não viveu a ausência de produtos no supermercado, tabelamento, que não viveu esse susto da inflação galopante aqui no Brasil. E o Pércio Arida, como eu me referi anteriormente, deixa na sua fala aí, pessoal, na sua entrevista, que eu tô deixando para você aqui, né? Ele deixa uma questão bem importante aí para nós, dizendo assim, ó, o grande desafio dos brasileiros em geral é não sucumbir, é não cair na tentação
de achar sempre que as visões populistas de mais gasto público são as melhores possíveis. E aí é importante a gente fazer reflexão, né? O quanto individualmente e coletivamente a gente pode contribuir nesse sentido. E levando em consideração também uma questão importante, né, gente, que assim, olha, fazer economia, quando a gente fala em planejamento, em questão de educação financeira, né, fazer economia é diferente de passar necessidade. É importantíssimo ter isso em mente. E falando em questões relacionadas aí, né, como eu disse, olha, raiva, insegurança, medo, tédio. Olha, sugestão, pessoal, tem recesso escolar nesse mês de julho, né? Então, sugestão de atividade para toda a família, para conversar a respeito, quem sabe também. Todas as faixas etárias conseguem tirar uma camada, uma fatia de aprendizagem e de diversão, né, do filme Divertidamente 2, lançado 9 anos depois do filme 1, né? Então, assim, o que acontece agora? A personagem ganha novos sentimentos, um pouco mais sofisticados, que são a ansiedade, a vergonha, a inveja e o tédio. Eu tô deixando um link para você com especialmente uma análise bem didática de especialista que mobiliza outros especialistas, outras pesquisas também, falando um pouquinho sobre o tédio, gente, e dizendo o que ele tem a nos ensinar, né, dentro das análises possíveis no filme e no nosso comportamento cotidiano. E principalmente, o que ele tem a nos ensinar sobre a sua importância em relação a equilibrar com outras sensações, ou de euforia, ou de ter que estar conectado o tempo todo, né? Um dos exemplos, gente, aí da análise é dizendo assim, ó, a gente fica rolando tela de medo do tédio. Só que isso, no fim de contas, pode nos levar a ficar muito mais entediados. Olha que paradoxo. E por falar nisso, eu costumo geralmente dar uma dica de leitura no final, né? Eu vou colocar aqui, agora, já no meio da nossa abordagem, porque a gente está falando dessas questões relacionadas ao filme, ou de uma das análises possíveis, né? E tem muito mais coisa que a gente pode buscar, e tem muita gente boa, pessoal, que tem referência para isso, nos falando a respeito. Agora, por falar nessa questão da hiperconectividade, que pode gerar muito mais tédio do que a gente imagina, né? Eu tô trazendo aqui também uma sugestão, gente, que ó, já estará para nós impresso e traduzido em português. A Geração Ansiosa. Já tem entrevista, já tem análise, já tem muita coisa importante aí. E o subtítulo diz assim, ó, do Jonathan Haidt. Ele é autor também da Mente Moralista. O subtítulo diz: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. É um best-seller número 1, gente, do New York Times. Então, acho que vale a pena a gente ficar esperto às análises sobre esse livro. E, principalmente, é uma leitura também para quem, eu diria, né, não é só para pais ou educadores, é uma leitura para todos nós que somos adultos e que temos a responsabilidade no mundo adulto, né, de dar bons exemplos em relação também a conviver e a entender os nossos sentimentos. Por isso eu disse que Divertidamente, gente, vale a pena, é um programa para toda a família, viu? Vamos falar um pouquinho de questões internacionais lá do outro lado do oceano, vamos juntos? Olha só, eleições parlamentares, gente, na França e eleição de primeiro-ministro no Reino Unido. Nas eleições parlamentares na França, a gente tem aí uma sequência, né? Houve primeiro turno, a gente já tinha repercutido por aqui, segundo turno agora neste domingo, dia 7, e olha só, são 577 assentos no parlamento francês. Para ter maioria, o partido ou a coalizão precisa de 289 assentos. O que acontece aí? Do primeiro turno para o segundo turno, gente, houve uma desistência de muitos candidatos em favor justamente de pensar uma frente republicana. Eu estou resumindo aqui, mas eu deixei um link super explicativo para você, viu? De fazer uma frente republicana que conseguisse barrar a quantidade de assentos que a ultradireita conquistaria.
Então veja, isso tudo tem repercussões ao longo desta semana de discursos aí, de felicitações, de congratulações ou de alinhamento de outros países, né? Pensando não só na diplomacia, mas no alinhamento de pensamento mesmo entre governos. E é bem importante a gente dar essa atenção, pessoal, porque quando se fala em diplomacia, a gente está falando de conversa aí entre países, entre continentes, né? Não está falando assim, a França fez isso e aí não repercute nada. Importantíssimo a gente olhar para essas questões internacionais. Já no Reino Unido, gente, o Partido Trabalhista, porque lá eles intercalam, né, entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Os conservadores estavam há 14 anos no poder, então depois desses 14 anos, agora o Partido Trabalhista reassume o poder com o Keir Starmer, que é o novo primeiro-ministro, já se encontrou com o agora rei, eu sempre me lembro de dizer Príncipe Charles, afinal ele ficou nessa condição durante décadas, né? Mas é o rei Charles III, e já validou direitinho aí o seu trabalho como primeiro-ministro, que já começou no momento que saiu o resultado. Ele disse: o trabalho começa agora porque temos muito a fazer. Eu tô deixando algumas análises para você aí, porque, olha, gente, quando se fala de eleições, de voto, de escolha, de tipo de afinidade que as pessoas têm, é sempre muito fundamental que a gente olhe isso com mais capricho, com mais dedicação, né? Não é uma coisa rasa assim, só vota em quem, né? Tem a ver com questões relacionadas a valores, cultura, a medos também, não há como negar, né? E alguma coisa de volatilidade nunca antes vista acontece em eleições não só aqui, mas em outros lugares também. E o Reino Unido também é exemplo disso, viu, gente? Olha, se há menos de 5 anos os conservadores tinham lançado sobre os trabalhistas uma vitória acachapante que jogou os trabalhistas lá para um percentual de cadeiras menor que em 1935, foi uma derrota histórica, agora, menos de 5 anos depois, os trabalhistas fazem a mesma coisa, impõem aos conservadores uma derrota cachapante histórica também. Então, por isso a ideia, gente, de volatilidade eleitoral. E vários, não só comentários, mas análises muito críveis de gente que estuda isso. Estou deixando para você no link para fazer suas reflexões a respeito. Porque, afinal de contas, pessoal, daqui a pouquinho a gente tem eleições municipais no Brasil, lá em outubro, né? E é sempre bem criterioso esse nosso cuidado com a análise, pensando em pesquisas. A gente tem falado isso muito por aqui e vai repercutir este ano também. Quero te desejar aí uma excelente semana, seguir dizendo a você, agradecendo pela solidariedade que a gente vê manifestada aqui e ali. Olha, em volume grande ou pequeno, com intensidades variadas, mas o que as pessoas têm se mostrado solidárias não é mensurável, gente, ainda bem, viu? Um grande abraço a você, uma excelente semana, que a gente se encontre por aqui sempre com muita saúde e sempre com melhores notícias e com um abraço virtual importante aí. Tchau, tchau!